E neste momento, Senhor, nós queremos ouvir o Senhor falar, Senhor, com a tua igreja através da tua palavra. Pai querido, Deus santo, usa o teu servo, aleluia, nesta noite, aleluia, no abrir e fechar da boca dele, Senhor. Seja o Senhor falando, ó Pai, para a igreja, Senhor, e que este som, ó Deus, vai ali, Senhor Deus querido, o vento vai levando, aleluia, as palavras que vai sair da boca do teu filho nesta noite, entrando nestes lares, meu Senhor da glória, e que o Espírito Santo venha tocar nesta noite, aleluia, aonde é para ser tocado. Deus poderoso, Deus santo, usa o teu servo, ó Pai amado, nós entregamos ele nas tuas mãos nesta noite. Faz a tua vontade e o teu querer nesta noite. Assim nós oramos, ó Deus, e assim nós agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, amigos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos continuam felizes com Jesus aqui nesta noite? Graças a Deus por esta oportunidade. Eu quero dizer-lhes da minha alegria deste momento, desta chance que o Senhor está nos dando de estarmos todos aqui reunidos, adorando ao Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero Antônio Marcos, por este honroso convite para estarmos aqui mais uma vez, né? Não exatamente nesse local, mas estarmos juntos mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida dele, a sua família, seu ministério, congregação que está sobre a sua supervisão. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente. A todos os obreiros aqui presentes, diáconos, auxiliares, o co-pastor da igreja, e foi falado o nome, eu já passou, estou ficando velho. É o presbítero Albênica. Bom, vocês o conhecem melhor do que eu, né? Então Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que foram apresentados e que vieram comigo. O presbítero Deuselino, diácono Ayrton, são os supervisores ali da congregação que eu faço parte, ali em Lagoinha. Auxiliar Gerlânio, nosso querido irmão Deusenir, que inclusive é solteiro, viu? Jovem. O restante aqui é tudo casado, mas Deusenir é solteiro. Queridos irmãos, nós vamos a um texto da palavra de Deus e eu louvo a Deus pela vida deles. Eles estão aqui intercedendo, são todos pregadores do Evangelho. E falando nisso, queridos irmãos, falando nisso, eu gosto de pensar sempre em oportunidades assim, que Deus tem levantado tanta gente com conhecimento da palavra, com unção, que pregam a palavra de Deus. E esses obreiros aqui, eu tenho certeza que são desses. Eu gostaria muito de ter o privilégio de ouvi-los, e eu fico feliz porque eu entendo que é um privilégio que eu estou tendo aqui nessa noite. E no reino de Deus é assim, tem espaço para todos. Então todos, em algum momento, eu fico contente por essa oportunidade. Deus abençoe ricamente o poeta, nosso querido irmão Francisco Emídio, toda a banda, todos os irmãos estiveram trabalhando na organização desse evento. Que Deus recompense poderosamente. Nós lemos apenas um versículo da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, capítulo 45, e o versículo de número 22. É um texto bastante conhecido. Isaías capítulo 45, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia, louvado seja o nome dele para sempre. Queridos irmãos e amigos, vocês que estão aqui, vocês que estão nos ouvindo em algum lugar através do serviço de som, em uma reunião como esta, em um encontro como esse, eu penso na quantidade de assuntos e temas que terminam de alguma forma despertando o nosso interesse, que seria talvez do nosso interesse termos um especialista, um expert no assunto, para trazer uma palestra, para falar para a gente. Ora, há tanto conhecimento, tanta coisa boa que pode
especialmente sendo colocado em prática na nossa vida, pode nos abençoar ricamente. Então, se nós tivéssemos aqui nesta noite, quem sabe, um psicólogo, especialmente um famoso, para dar uma palestra, ou tivéssemos um psicanalista, por exemplo, ou um cientista político, talvez um político influente, ou talvez um coach, se tivesse alguma dessas figuras, algum mestre, é sempre incrível a gente ver um especialista em determinado assunto falando. Sempre existe essa possibilidade de sermos de alguma forma abençoados. Eu não sou nenhum especialista, mas eu estou muito seguro, porque o tema, a mensagem que eu trago aqui nesta noite, que de fato estamos transmitindo através desta cruzada, é a mensagem das mensagens, é o tema dos temas, é a mensagem mais importante que essa terra pode ouvir, a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa notícia que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma mensagem para todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. É uma mensagem que tem mostrado eficiência na vida de milhões de pessoas. Está completamente testada. Se você aceitar, se você abrir o coração, se você receber essa mensagem, algo poderoso e maravilhoso, e de fato a melhor coisa vai acontecer na sua vida. É uma mensagem de esperança, e eu quero acreditar nesta noite que eu estou diante de um povo que tem esperança. Há tanta desesperança nesse mundo, tem tanta gente vivendo sem esperança, mas nós temos esperança. Aleluia! Nós somos um povo que tem esperança. A nossa esperança, queridos irmãos e amigos, não está no acaso, não está no destino. A nossa esperança não está nas mãos da sorte, não está nas estrelas, não está na natureza, não está nas mãos dos homens. A esperança desses senhores, dessas senhoras, desses jovens, dessas crianças que estão aqui, está nas mãos marcadas pelos cravos, as mãos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, o nome dele para sempre. Nós viemos aqui nesta noite por causa dele. Nós estamos aqui e a bênção que você precisa, o milagre que você precisa está nas mãos dele. É ele que tem o poder, é ele que tem a chave, é ele que tem a resposta, é ele que tem a vitória nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Falar de Jesus, meus amigos e irmãos, é simplesmente a coisa mais empolgante que um ser humano pode fazer aqui na terra. Não tem, sabe, não tem um outro tema, um outro assunto. A gente vê pessoas super empolgadas falando sobre esporte, falando sobre tantas coisas, e há tantos nomes, e há tantos ídolos aqui neste mundo, e estrelas, mas nós estamos aqui para falar do sol da justiça. Nós estamos aqui para glorificar aquele que está acima de todas as coisas, Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que libertou a nossa vida, aquele que nos tirou, sabe, daquele lugar esquisito que muitos de vocês, muitos de nós estávamos, e nos lavou com o seu sangue, e nos purificou, e te colocou aqui nesta noite, cheio do Espírito Santo, para glorificá-lo e exaltá-lo. É maravilhoso falar de Jesus, porque quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando de alegria para quem está triste. Falar de Jesus é falar de caminho, de direção para quem está perdido na vida, em busca de um caminho. Falar de Jesus é falar de pão, o pão da vida que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, o único pão que pode alimentar o nosso espírito. Falar de Jesus é falar de água para o que está sedento, é falar de força para o fraco,
é falar de ânimo para o desanimado, é falar de luz para o que está em trevas, é falar de perdão para o culpado, é falar de salvação para o pecador, é falar de vida para aqueles que estão mortos em delitos. Jesus está aqui, Jesus está aqui, e louvado seja o nome dele para sempre. Senhoras e senhores, estamos diante de um convite extraordinário. Não há convite maior do que este. Não existe convite tão especial como este que nós lemos aqui agora. A maioria de vocês, talvez grande parte de vocês, estejam aqui por causa de um convite que alguém fez, né? O supervisor da congregação fez o convite, a convocação para que vocês estivessem aqui. Alguns irmãos, a maioria estão aqui através de convite. Eu estou aqui por causa de um convite. E ao longo da nossa vida nos deparamos com tantos convites. São tantos convites que chegam até nós. Alguns são pouco importantes, parece, pelo menos. São convites que não têm uma consequência tão grande se você aceita ou rejeita. No final das contas, cada decisão que tomamos tem uma consequência e nós precisamos lidar com elas. Mas existem convites que são profundamente significativos. Existem convites que fazem absoluta diferença na nossa vida. Ora, foi simplesmente o fato de você ter aceitado alguns convites que lhes foram feitos, e também rejeitado os convites que chegaram até você. Isso determinou aonde você está, isso determinou de certa forma quem você é, porque há consequências. Agora eu quero dizer para você, eu quero enfatizar para você que não há nenhum convite tão precioso como esse convite que nós lemos. E eu percebo esse convite sendo refeito de outra forma. Nós lemos Deus falando inicialmente à nação de Israel, mas o próprio convite já mostra que não era só para a nação de Israel. Deus, usando a boca do profeta Isaías, é o Senhor que fala: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aí o convite depois vai e se apresenta à humanidade de outra forma. É a voz meiga e suave, mansa, maravilhosa de Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite mais extraordinário que pode ser feito ao ouvido humano. Senhoras e senhores, para quem nós estamos olhando, em quem nós estamos depositando as nossas esperanças? Onde está a fonte da nossa esperança? Para quem ou para onde estamos olhando? Essa é uma pergunta interessante. Eu percebo que ela é importante, porque há tantos lugares e tantas pessoas para as quais os homens olham, depositando a esperança. Eu não sou, queridos irmãos, nenhum especialista em política. Confesso que eu conheço muito pouco, menos do que o que deveria. Mas na minha falta de conhecimento do assunto, eu diria que talvez a gente nunca tenha visto um momento em que as pessoas estejam tão, envolvidas de alguma forma com a política. Eu tinha noção de que política era uma coisa, especialmente quando criança, adolescente, política era uma coisa de senhores mais de idade, que se sentavam assim em algum canto e ficava conversando uma calçada sobre política. Mas eu tenho a impressão que não era um tema que tantas outras pessoas se importavam, jovens, senhoras, mulheres, crianças até. Mas hoje em dia parece que há uma generalização com as redes sociais. Então, debates, recentemente, a maioria de vocês sabe do que eu estou falando, debates que aconteceram e que teve praticamente 1 bilhão ou mais de pessoas assistindo, todo mundo envolvido
sabe com isso. E a igreja de Jesus precisa estar sim, sabendo dessas coisas, precisa estar muito bem informada, porque nós somos cidadãos e nós deveríamos pelo menos, sabe, votar em pessoas que têm pelo menos minimamente princípios, defende princípios que nós defendemos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não adianta nós ficarmos olhando para os políticos e para o governo como se os políticos tivessem a solução definitiva, como se eles tivessem a solução final. Nós esperamos sempre um governo melhor e nós votamos em pessoas que acreditamos que Deus vai usar para que isso melhore. Nós esperamos isso, mas nós sabemos que as profecias estão se cumprindo. Nós sabemos que a hora está chegando. Não adianta, senhoras e senhores, a nossa resposta, a nossa solução não estará no governo, não estarão, sabe, nos governos deste mundo. Aonde estão os grandes impérios? Eles estão vindo e indo. Impérios se levantam e caem. Onde estão? Onde é que está o Império Babilônico? Império Russo, Império Romano, Otomano, Dinastia Qing, Império Mongol, Império Espanhol. Todos eles passaram e caíram. Onde está Alexandre o Grande? Onde está Napoleão Bonaparte? Onde está Hitler? Estão todos no pó, passaram. Mas há um trono que está acima de todos os tronos. Há um rei que está acima de todos os reis. Há um Senhor que se senta no seu trono de glória, e daquele trono ninguém pode tirá-lo. Ele não vai abdicar do trono, ninguém pode tirá-lo do trono. Ele reina soberano, e está chegando o momento em que o seu reino vai se estabelecer nesta terra, e ele reinará sobre toda a terra. Por isso a voz ecoa: olhai para mim, olhai para mim, porque é dele que virá o nosso socorro. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Algumas pessoas estão olhando para a multidão. Algumas pessoas estão atentas à multidão. Para onde é que a multidão está indo? Porque eu vou com a multidão. Tem pessoas que estão profundamente confortáveis com a ideia de seguir o fluxo, de ir com a multidão. É mais confortável, tem menos resistência. E alguns até dizem que a voz do povo é a voz de Deus. E a gente vê com muita frequência, especialmente na Bíblia, a voz da multidão, a voz do povo sendo a voz do diabo praticamente. Então, queridos irmãos, há pessoas que olham para a multidão, olha para o que está na moda, olha para o que está dando certo, olha para o que funciona, mesmo se Deus não estiver presente aí, e as pessoas vão seguindo e olhando para a multidão e para a maioria, mas a voz continua ecoando: olhe para mim. Mesmo que você fique sozinho, mesmo que você não tenha muita companhia, mesmo em que em algum momento você tenha de andar sozinho na estrada, dá uma olhadinha para mim, continua olhando para mim, e você vai ter a garantia de que o Espírito de Deus vai estar com você. Você pode ir contra o fluxo deste mundo, e de fato a igreja está indo nesse fluxo contrário. A gente pode estar num barquinho remando, sabe, se esforçando, indo contra a correnteza, mas quem está no barquinho vai garantir que a gente chegue no porto seguro. Louvado seja o nome de Jesus. Há muitos que olham para a religião e erguem os seus olhos para as religiões, e são tantas religiões. As 4 maiores são cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo, mas há milhares de religiões, religiões que surgem e passam e outras surgem. Mas, queridos amigos, a voz continua ecoando: olhai para mim. As religiões, elas não são suficientes para salvar o homem, para resolver o problema do homem. As religiões não são, sabe, por si mesmas capazes de religar o homem com Deus. A tentativa humana de, através de ritos, de dogmas, de tantas coisas, se achegar a Deus.
mas há apenas um que pode conectar o homem com Deus. Apenas um que é o nosso mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é tão grande, ele é tão maravilhoso que ele não pode ser contido por religião nenhuma. Ele está acima de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. E a religião, ela só vai ser pura, sincera, ou ela só vai funcionar no final das contas se Jesus estiver presente. Senão, não tem jeito. Você pode cumprir todos os dogmas, todos os ritos, você pode ser o mais dedicado, mas o único que pode salvar sua alma é Jesus. E Ele está dizendo: dá uma olhadinha para mim, continua olhando para mim, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Senhoras e senhores, alguns ainda olham para si mesmos. Alguns, ao invés de olharem para Cristo, ao invés de olharem para a cruz, ao invés de levantarem os seus olhos do Espírito, da alma, e olharem para Deus, eles olham para si mesmos. E alguns, na sua ignorância, dizem ou pensam consigo mesmo: bom, eu sou autossuficiente, eu não preciso disso, eu não preciso, sabe, de religião, ou dessa coisa de Jesus, dessa coisa religiosa, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu só preciso ter disciplina, eu preciso ter foco, eu preciso administrar bem o tempo, eu preciso ser constante, resiliente, eu realizo as minhas coisas. Só que tem uma hora que o recurso humano falha. Só que tem uma hora que a inteligência não é suficiente. Só que tem uma hora que a enfermidade chega. Só que tem uma hora que chega esse ponto em que todo o poder humano, que toda a capacidade humana falha. É nessa hora que o vento vai soprar, e no vento você vai ouvir uma voz dizendo: olhai para mim e sereis salvos. Nós somos pó. Ser humano, meu Deus do céu, estão ensinando, tentando passar na mente que o ser humano é o centro de todas as coisas. É o iluminismo. Vamos tirar Deus do centro e colocar o homem. E os homens estão enganados, pensando que é alguma coisa, que pode alguma coisa, que faz alguma coisa. Se Deus lhe privar do oxigênio durante 5 minutos, acaba toda arrogância, acaba toda soberba. Ele é que é o Senhor dos céus e da terra, Ele que é o Rei sobre todas as coisas. Mas Ele está dizendo: olhai para mim, olhai para mim. Louvado seja o nome de Jesus. Algumas pessoas, no entanto, olham para si mesmas em outra perspectiva. Elas olham para si mesmas e dizem: eu não consigo. Algumas dizem: eu até entendo que Jesus é o caminho. Eu conheço alguém que falou do Evangelho para mim, e eu entendo que Jesus é o caminho, mas eu não consigo. Sabe, eu sei que eu não vou conseguir. Alguns dizem: não adianta eu entrar para depois eu sair. Não adianta, sabe, eu entrar para depois, para ser como fulano. Eu não consigo. Eu sou fraco, eu sou inconstante, eu sei que eu não tenho forças. Jesus está dizendo para você nessa noite: olha para mim, dá uma olhadinha para mim. Você pode ser fraco, mas eu sou forte. Você pode ser inconstante, transitório, passageiro, mas eu sou eterno. E Jesus diz: conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome dele. Ele vai estar com você. Ele vai se tornar esse amigo de todas as horas e de todos os momentos. Se você se sente fraquinho e incapaz, é exatamente alguém assim que Ele está procurando. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio em busca da ovelha perdida, da ovelha que está fraquinha. Ele veio para fortalecer você, para pegar na sua mão e dizer: vamos, meu filho, tem muito caminho pela frente, mas eu estou com você. As lutas vão vir, mas você vai vencer, e nós vamos chegar na Nova Jerusalém. Bendito seja o nome dele para sempre.
olhe apenas para você, não olhe apenas para a sua capacidade, olhe para Ele. Diante do problema que você está enfrentando, querido irmão, querida irmã, é muito fácil a gente se enganar e dizer: meu Deus do céu, esse problema está para além da minha capacidade, eu não tenho condições de resolver, não há absolutamente em mim recursos para solucionar este problema. Dá uma olhadinha naquilo que Deus já fez na sua vida no passado. Se lembre do que Ele já fez na sua vida. Se lembre que Ele já operou na sua vida o maior de todos os milagres, que é a salvação. Se lembre disso. Se apegue às promessas da palavra de Deus, e você terá vitória em nome de Jesus, porque Ele é maior do que todas as coisas. Bendito seja o nome dEle para sempre. Por que precisamos olhar para Ele? Senhoras e senhores, porque é uma necessidade esmagadora de que todos os homens olhem para Ele. Algumas razões, há várias razões para que o porquê de nós olharmos para Ele, mas eu quero mencionar algumas. Em primeiro lugar, senhoras e senhores, por que precisamos olhar para Ele? Porque todos fomos contaminados pelo pecado. Porque toda a raça humana foi contaminada pelo pecado. Todos pecaram. Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos em Roma, ele diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado é algo muito grave. O pecado é algo muito sério. O mundo está empenhado em simplesmente ridicularizar, normalizar, sabe, a ideia do pecado. Mas o pecado é algo muito grave, é algo muito sério. O pecado separa o homem de Deus. Eu tenho consciência de que falar sobre pecado não é exatamente a mensagem da moda, não é simplesmente a mensagem que junta multidões, não é a mensagem que o povo quer ouvir. A mensagem que o povo quer ouvir é a mensagem que te deixa confortável com o seu pecado. É a mensagem que te ensina a lidar com a sua consciência que está gritando, está te incomodando. É umas mensagens que te ajudam, parece que a silenciar isso e você se conformar com o pecado. Mas a palavra de Deus continua falando: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Pecado é algo muito sério. Você já parou para pensar que talvez você não está vivendo um outro estilo de vida? Você não está tendo uma comunhão com Deus muito mais poderosa. Você não está vivendo muito mais milagres porque o pecado está atrapalhando isso? Você já parou para pensar todo o mal que o pecado causa? A gente fica olhando para os grandes problemas que afetam o mundo, e são problemas tão sérios, são situações tão terríveis. Eu gosto de pensar que tem situações que, pela misericórdia de Deus, a gente, de certa forma, ficamos inocentes, porque em saber apenas que tais coisas acontecem, a gente pode ficar, sabe, quase traumatizado. Há tanto mal nesta terra, há tanta coisa terrível acontecendo, mas quando você para pensar direito, tudo isso é apenas consequência do pecado. O pior mal de todos é o pecado, é a quebra das leis estabelecidas por Deus. E sabe, senhoras e senhores, a solução para este mal tão terrível não está nas nossas mãos, não está no poder humano. Nós não podemos resolver o problema do pecado esperando que a velhice tire o pecado. O pecado não tira, a velhice não tira pecado. A velhice não apaga pecados. O sofrimento não tira pecados. A gente tem essa ideia de que parece que quanto mais você sofrer, alguém dizia assim, sabe, a pessoa está pagando pelos pecados dele. Quanto mais se sofre, é como se isso, de alguma forma, esse sofrimento fosse eliminando pecados. Mas sofrimento não tira pecado. As boas obras não podem resolver o problema do pecado. O tempo não pode apagar o pecado. O remorso não remove o pecado. Não tem como nós, seres humanos, nos livrarmos das correntes do pecado por nós mesmos.
A nossa capacidade humana, a nossa força não é suficiente. Mas nós estamos aqui nesta noite para dizer que há solução para isso. Nós não podemos comprar o perdão do nosso pecado. Você pode ter a moeda que você tiver, você pode estar cheio de dólar americano, você pode ter o tipo de moeda que você tiver, você pode ser William Musk com os seus 256 bilhões de dólares, você não pode pagar ou comprar o perdão de um pecado sequer. Mas o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue precioso na cruz do Calvário, pode te purificar de todo pecado. Louvado seja o nome de Jesus. E a voz ecoa e diz: olhai para mim, olhai para ele na cruz, olhai para ele sangrando, olhai para aquelas mãos traspassadas, aquelas mãos que se estenderam apenas para abençoar, aquelas mãos que tocaram, sabe, naquele caixão e ressuscitou o filho daquela viúva, aquelas mãos que levantaram os caídos, aquelas mãos que tocaram os pecadores e abençoou e curou e mudou a vida deles, traspassada na cruz. E como os pregadores do passado, eu acredito que dos presentes, aqueles que pregam, eles vão dizer: aquela cruz não era dele. Aquele ladrão que estava na cruz reconheceu e disse: nós estamos aqui, nós estamos pagando pelo que nós fizemos, mas ele nenhum mal fez, ele é inocente, ele só abençoou, ele só perdoou. Os seus pés caminharam apenas para abençoar e para mudar a vida das pessoas, mas ele foi à cruz por você, ele foi à cruz por mim, ele tinha uma missão a cumprir, ele foi à cruz, e da cruz todos olharão para ele. É na cruz que nós olhamos para ele e temos o perdão dos nossos pecados. E a voz ecoa: olhai para mim, olhai para mim, olhai para a cruz. Senhoras e senhores, tem pouquíssimas pessoas, aparentemente diante de tantas pessoas, que estão olhando para a cruz, que estão olhando para o sacrifício de Jesus, que estão olhando para aquilo que ele fez. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui, queridos irmãos: não há absolutamente nenhuma bênção de Deus que você receba, não há, sabe, por maior que seja, não há nenhuma bênção, nenhum dom maior do que a salvação da sua alma. Ele diz: olhai para mim e sereis salvos. Ser salvo em Jesus é a melhor coisa, é o maior tesouro que alguém pode possuir aqui nesta terra. Louvado seja o nome de Jesus. Tem gente que às vezes fica um pouco preocupado, achando que talvez Deus não está amando ele tanto, porque afinal de contas ele fez uma oração e Deus não respondeu. E ele nem sabe que às vezes é o amor de Deus por nós que faz com que a gente não receba a resposta de algumas orações. Fique em paz, lá na frente você vai saber e vai dizer: graças a Deus que Deus não respondeu aquela oração. Ele te ama, ele te ama, ele te ama como jamais alguém te amará. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: se em algum momento você tiver dúvidas desse amor, dá uma olhadinha para a cruz, ouça a voz dele dizendo: olhai para mim, olhai para mim, olhai para o sacrifício que eu fiz por você. E essa é a maior dádiva. Meu Deus do céu, o que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perder a alma? Sabe, nós queremos todas as bênçãos que estiverem à nossa disposição. Nós queremos carro novo, casa nova, nós queremos emprego bom, queremos as bênçãos de Deus. Mas só vale ter tudo isso se for salvo em Jesus. Porque se não, pode ter o que tiver, se não for salvo não tem absolutamente nada. Porque a salvação é que de fato importa. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Salvação. Jesus é este que pode nos purificar de todo pecado. E sabe por que o dinheiro não importa muito? É porque, como foi cantado aqui, a morte é uma realidade,
da qual ninguém pode negar. Quando eu falo da morte, eu estou começando já a concluir aqui. Não tento começar a concluir, não, eu tento concluir mesmo, a hora está chegando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. A morte, eu não preciso, eu acho interessante que esse assunto, eu não preciso criar argumentos persuasivos para tentar convencer ninguém acerca da realidade da morte. O camarada pode ser ateu, agnóstico, mas sabe que vai morrer. Todos nós estamos sentenciados à morte, e é por isso que precisamos dar uma olhadinha para ele. A morte, senhoras e senhores, carrega umas características assim, sabe, muito peculiares dela, porque a morte, ela é inesperada. É por isso que você precisa se manter olhando para ele, não pode tirar os olhos dele. A morte é inesperada. Não dá para você saber exatamente qual é o dia e você se preparar e você ficar preparado. Não, ela pode chegar a qualquer momento. E o pior disso é que a morte pode chegar por diversos meios. Não é apenas um modo, não é apenas um meio. Por diversos meios a morte pode chegar. A morte não faz acepção de pessoas, como foi cantado aqui. A morte leva o mendigo, o indigente, aquele que está na rua, mas leva também o Elon Musk, leva também o bilionário. A morte leva aquele que está doente lá na UTI, mas leva também o médico, o jovem e saudável. Ela leva aquele que é feio, aquele que é bonito, pequeno, grande, rico, pobre, todos. A morte não faz acepção de pessoas. Ela simplesmente vem e leva. Não dá para negociar com a morte. Não dá simplesmente para você ter um jeitinho brasileiro com a morte. Quando a morte vem, ela leva e ela traz incertezas e medo. Tanta gente apavorado com medo da morte, tanta gente incertos, tanta gente sem saber o que espera ele, o que espera ela, tanta gente tentando se convencer de que não tem nada depois da morte, de que não tem nada além túmulo, mas lá no íntimo tem uma coisa incomodando, e tem talvez uma pergunta: e se tiver? E as pessoas estão assim certas e com medo. Mas nesta noite nós estamos aqui para dizer que você não precisa ter medo. Nós estamos aqui adorando o príncipe da vida. Nós estamos aqui adorando aquele que venceu a morte e o inferno. Aquele que disse para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Louvado seja o nome de Jesus. O pregador explica isso direito. Que história é essa de que jamais morrerá? É porque aquele que entregou a vida a Jesus, aquele que deu uma olhadinha para o Calvário, aquele que atendeu um convite maravilhoso, a morte, ela perdeu essa força, a morte perdeu essa feiura, a morte já não dá mais para fazer, sabe, assustar crente lavado no sangue de Jesus, porque a gente entende que a morte é como os pregadores de antigamente diziam, é como um cavalo. Eu monto em cima dela e digo: morte, leva-me ao paraíso. Louvado seja o nome de Jesus. É só um portal dimensional. Você vai fechar os olhos aqui e vai abrir na eternidade diante daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia! Quem pode olhar para Ele? Ele está dizendo: olhar para mim. Quem é que pode olhar? Você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa ganhar o seu primeiro $1 milhão para poder olhar para Ele. Você não precisa ser influente, você não precisa ser uma pessoa que tenha muitas amizades. Não! O texto está dizendo: olhai para mim todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não importa quem você é, não importa a tua situação, não importa se você pode ser uma pessoa rejeitada pela sua família, pela sociedade, mas há um Deus poderoso e grande que está dizendo: olhai para mim, olhai para mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tantos olharam para Ele, tantos
quantos estão olhando para Ele? Aqueles leprosos olharam para Ele e disseram: é Ele que tem a purificação que nós precisamos. A mulher do fluxo de sangue olhou para Ele, Zaqueu olhou para Ele e foi salvo e foi liberto. Você deu uma olhadinha para Ele naquele dia maravilhoso. Eu não sei se foi há 1 ano, há 2, há 3, há 30, 40 anos atrás, mas naquele dia, pela fé, você deu uma olhadinha para Ele, e aos pés da cruz você deixou os seus pecados e a sua vida foi transformada, e você continua até aqui porque você continua olhando para Ele. Aleluia! Aleluia. Eu estou concluindo. Como é que eu devo olhar para Ele? Eu devo olhar arrependido. Eu devo olhar arrependido para Ele. Não, senhoras e senhores, nós não podemos simplesmente nos portarmos diante dele como se fôssemos alguma coisa. Nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Que dera nós estivéssemos com o coração bastante quebrantados aqui nesta noite. Eu estou percebendo, queridos irmãos, na verdade continuo percebendo, infelizmente, que vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos em que o quebrantamento já não é como antes, porque a gente parou de orar como a gente orava antes. A gente já não busca como a gente buscava antes. Os irmãos estão aqui dando glória a Deus, mas estão quietinhos, sabe? Comportados, educados, mas eu sei. Eu não preciso ser profeta para saber que muitos de vocês que aqui estão, lá no passado, quem sabe alguns anos, algumas décadas atrás, talvez em um culto como esse, você estivesse pulando, batendo palma, falando em línguas estranhas e glorificando a Deus. Sim, você amadureceu, você está comportadinho, mas eu sei que você já marchou no mistério, você já falou em línguas estranhas. Só que aí, queridos irmãos, a gente vai ficando preocupado com tanta coisa, com tanta imaturidade, com tanta inexperiência, e aí a gente fica preocupado com isso, e parece que o fogo vai se apagando, e daqui a pouco a gente já não sente mais aquele poder, a gente já não sente mais aquela alegria, a gente já não sente mais aquela glória. Mas tem solução, é só a gente dar uma olhadinha para Ele, é só continuar olhando para Ele e dizer: Senhor Jesus, com toda a maturidade que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, com tudo que Tu já me destes, eu quero o Teu poder, a Tua glória, o Teu fogo, a Tua presença, comunhão contigo. Louvado seja o nome de Jesus. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua família. Olhe para Ele nesta noite como a sua única solução. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tentou tudo e nada deu certo, mas um dia ela soube que o sol da justiça estava passando. Um dia ela soube que havia que ela podia olhar e podia tocar e seria curado. Louvado seja o nome de Jesus. Fique de pé comigo, creio que o presbítero permite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para Ele nesta noite, reconhecendo que esta é a sua parte. Esta é a parte que você tem de fazer, e você pode fazer. Não é tão difícil. Ele não está dizendo para você fazer um grande sacrifício. Ele não está propondo que você, sabe, faça algo quase sobre-humano. Não, Ele está dizendo: é só olhar para o Calvário, é só olhar para mim. Olhai para mim, sereis salvos. Olhe para Ele, Ele é digno de toda confiança. Olhe para Ele, aquele que está falando é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala. Ele está dizendo: olhe para mim, você vai ser salvo. Ele é digno de confiança. E sabe por quê? Porque Ele pagou o maior preço por você. Tem gente que está indo para o mundo, tem gente que está simplesmente deixando a cruz e indo para o mundo. Meu Deus do céu, que loucura! O mundo oferece tão pouquinho. Não há, sabe, oferta que o mundo possa oferecer que seja maior do que aquele preço que Ele pagou por você na cruz do Calvário. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você fosse o único pecador da terra, se todos os outros fossem santos e
puros e você fosse o único pecador, Ele teria vindo para morrer por você no seu lugar e garantir vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Olhe nesta noite para Ele com a sua esperança inabalável. A esperança desse povo, dizem que a esperança é a última que morre. A nossa esperança morreu, já morreu há muito tempo atrás, só que ao terceiro dia ressuscitou e não morre mais, não morre mais, porque a nossa esperança é Jesus. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os tribos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhe hoje, olhe hoje, olhe para Ele agora, não deixe para amanhã, não deixe para depois, você precisa olhar para Ele hoje. Eu quero convidar algumas pessoas aqui para fazer uma rápida oração e eu entrego o microfone. Eu queria chamar aqui, se você deseja uma oração, se você deseja, alguém deseja vir aqui à frente para a gente orar juntos. Eu quero convidar você que tem uma enfermidade, você que está enfrentando um problema, você que está enfrentando uma dificuldade. Se você crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a gente também crê. Nós vamos orar juntos. Se alguém deseja orar comigo, venha até aqui, depressa, para nós orarmos juntos. Se você deseja uma renovação espiritual, se você sente que não está vivendo o melhor momento da sua vida cristã, se você percebe que já viveu uma vida muito mais viva na presença de Deus e você deseja receber uma renovação de Deus, vem aqui que nós vamos orar juntos nesta noite, porque Jesus, Ele está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Venha, se você deseja orar comigo e conosco, vem aqui, nós vamos orar juntos. Mas eu quero perguntar nesta noite, se há entre nós, aleluia, alguém que ainda não é crente, esteve presente, esteve ouvindo aqui ou ali, aonde quer que o serviço de som chegou, e você deseja olhar para Jesus como você nunca olhou, e você deseja dar uma olhada para o Calvário como você nunca olhou antes. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus e experimentar aquilo que só Deus pode fazer na sua vida, venha nesta noite até aqui. Nós estamos abrindo a oportunidade e nós queremos te convidar, você que ainda não professa esta mesma fé, você que deseja entregar o seu coração a Jesus, venha a Cristo hoje, olhe para Ele hoje, não espere o dia certo, não acredite que vai chegar um momento certo. Tem tanta gente esperando. Olha, quando o Senhor me tocar eu irei. O Senhor está te tocando hoje. Não, quando Deus falar no meu coração eu vou. O Senhor está falando há muito tempo e outra vez Ele está falando e dizendo: olhai para mim. Você tem olhado para muitos lugares e para muitas pessoas há muito tempo. Está na hora de dar uma olhadinha para mim, porque você precisa ser salvo. Se alguém deseja entregar a sua vida a Jesus, vem aqui, vem à frente, nós teremos alegria de orar com você. Aleluia. O convite está aberto, o convite está aberto. Aleluia. Eu vou orar por essas irmãs que aqui estão, e eu creio que Deus vai honrar a fé delas. Eu vou fazer esta oração e eu passo o presbítero Antônio Marcos. Vamos orar juntos. Quantos gostariam de orar comigo neste momento? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Senhor dos céus e da terra, nós estamos aqui, Senhor, olhando para Ti. Nós estamos aqui, meu Deus querido, com os olhos fitos em Ti, fixados em Ti, porque nós não temos dúvidas de que o que nós precisamos e anelamos está em Ti, Senhor. Senhor querido, eu quero Te pedir por este povo que aqui está. Eu quero Te pedir por essas 3 irmãs que vieram aqui à frente.
Eu não sei exatamente o que elas precisam, eu não sei exatamente qual é a necessidade dela. O que eu sei é que cada um de nós temos necessidades. Cada um que aqui está tem os seus dilemas, os seus problemas, os seus desafios, as suas lutas diárias, e todos nós precisamos continuar olhando para Ti, esperando em Ti, confiando em Ti, acreditando em Ti, sabendo que de Ti virá o nosso socorro. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as Tuas filhas, Pai. Eu quero pedir por elas neste momento. Senhor, abençoa cada uma das Tuas filhas. Tu sabes, ó Deus querido, que a Tua filha precisa. Tu sabes, ó Deus querido, qual é a necessidade da Tua serva. E nós oramos, meu Deus, por cada uma delas, porque Tu és poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, porque Tu és Deus, e operando Tu, Senhor, quem impedirá? Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, fica conosco, continua abençoando este povo, esta igreja, esta obra, e que vidas se convertam, e que vidas entendam que a única solução, o único escape é olhar para Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.